Fala aí pessoal, estamos agora com mais uma aula de cálculo de concentração de soluções. Bom, o trabalho foi elaborado pela Caroline, pelo Cassiano, a Gabriele e por mim, Thiago. Certo? Vamos começar então com a classificação. A classificação dá pelo estado físico das nossas soluções. Nós podemos ter soluções sólidas, líquidas e soluções gasosas. Como exemplo de solução sólida, nós observamos o ouro 18 quilates, o latão e outras ligas metálicas diversas. Como exemplo de solução líquida, o soro fisiológico, o álcool comercial e a água com açúcar. E nas soluções gasosas, nós temos como exemplo o ar atmosférico. Nós também temos classificações sobre a natureza do soluto. Nós temos soluções iônicas e soluções moleculares. Nas soluções iônicas, os compostos de solutos iônicos, a exemplo o cloreto de sódio, se dissociam juntamente à água. Nas soluções moleculares, são compostos por solutos de origem molecular, por exemplo, a água misturada com o açúcar. Nós temos também a classificação segundo a saturação da solução. Nós temos soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. Nas soluções insaturadas, possuem menor quantidade de soluto em relação à quantidade de seu solvente. Nas soluções saturadas, possuem a máxima quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente. Já nas soluções supersaturadas, elas possuem a maior quantidade de soluto em relação à quantidade de seu solvente. Bom, o cálculo de concentração de solução. A concentração de uma solução pode ser relacionada com a quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução. A concentração pode ser expressa por diferentes grandezas, como a massa do soluto em relação ao volume da solução ou a quantidade de matéria do soluto em relação à massa do seu solvente. Então, resumindo, o soluto, juntamente com o solvente, se dá uma solução, podendo esse soluto e o solvente serem diferentes quantidades para se ter uma boa solução. Bom, mas para calcular então a solução, nós temos que determinar a massa do soluto ou a massa do solvente. Para fazer isso, nós utilizaremos várias ferramentas. Uma delas é a concentração comum, que é um cálculo simples, que é simplesmente a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E a unidade medida para esse cálculo, para essa fórmula, é a unidade em gramas por litro. Vamos então a um exemplo. Ao dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. Mas qual é a concentração comum dessa solução? Nós então obtemos 100 gramas do nosso soluto, hidróxido de sódio, por 410 ml do volume total, dando então 0,24 gramas por ml. Densidade. A unidade de medida de densidade também é gramas por ml. Sendo a fórmula extremamente simples também. A massa da solução dividido pelo volume da solução, correto? Não é usada para expressar a concentração de uma solução, porém está relacionada a ela, pois quando variamos a concentração do soluto, varia também a sua densidade. Vamos ao exemplo então. Um pedaço de pau-brasil tem uma massa de 238,3 gramas e ocupa o volume de 545 centímetros cúbicos. Vamos calcular então a sua densidade em grama por centímetros cúbicos. Vamos então lembrar a fórmula? 238,3 gramas seriam a massa da nossa solução e 545 centímetros cúbicos seriam o volume da nossa solução. Logo, nós teremos a densidade de 0,437 gramas por centímetro cúbico, a densidade do pau-brasil. Bom, agora vamos dar mais uma ferramenta, o título, que se dá pela massa do soluto dividido pela massa da solução. O título é adimensional, ou seja, ele não possui nenhuma unidade de medida específica, certo? E ele determina a porcentagem de massa da solução. Entretanto, a massa do soluto deve ser menor que a massa da solução, sempre. Vamos ao exemplo então. 25 ml de uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentração desconhecida, é titulado como uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, a 0,1200 mol por litro. A reação pode ser representada pela equação molecular. Ok? Se são necessários 38,14 ml da solução de hidróxido de sódio para atingir o ponto de equivalência, qual é a concentração molar do ácido? Vamos começar com a resolução do nosso exercício então. Bom, o número de mols da base que reagiu é encontrado pela multiplicação da molaridade da base pelo seu volume. A multiplicação se dá de uma maneira simples. 0,1200 mols por litro da nossa base, hidróxido de sódio, multiplicado por 0,03814 litros
do que foi a equivalência para atingir a viragem da titulação. Ok? Dando resultado de 4,577 vezes 10 a menos 3 mols da base. A razão estequiométrica ácido-base, quando obtida da solução, é 1:2. Em outras palavras, 1 mol de ácido sulfúrico está para 2 mols de hidróxido de sódio, onde obtemos pela divisão o resultado de 2,228 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico. Bom, vamos falar agora sobre concentração em quantidade de matéria, também chamado de molaridade. Essa fórmula é simples. É o número de mols soluto divididos pelo volume da solução. Vamos ao nosso exemplo então. 10 gramas de ácido ascórbico, a vitamina C, são dissolvidos em água, suficiente para preparar 125 ml de solução. Mas qual é a concentração molar deste componente na solução? Para a resolução do exercício, nós vamos precisar antes da massa molecular, que já foi calculado, que vocês vão acreditar em mim agora, que é de 176,1. Então, se nós dividirmos a massa molar 176,1 por 10 gramas do ácido ascórbico, então nós obteremos o resultado de 5,68 vezes 10 a menos 2 de mols. Certo? O volume da solução é de 125 ml, ou 0,125 litros. A molaridade, então, é essa divisão, a razão entre essa divisão. Então, 5,68 vezes 10 a menos 2 mols dividido por 0,25 litros, dando resultado, então, em molaridade de 0,454 mols por litro. Bom, a próxima ferramenta que nós vamos analisar é a fração molar, que ela se dá pela razão de Na dividido por Na mais Nb mais Nc, sendo N o número de mols. A fração molar, X, de um componente em uma solução, é a razão do número de mols daquele componente pelo número total de mols de todos os componentes. Tá, não deve ter entendido nada, né? Mas vamos lá. Se dentro de uma solução eu tenho vários componentes com diferentes molaridades e eu quero saber a razão molar de um único componente, então eu vou pegar este componente e vou dividir pela soma de todas as outras molaridades dos que estarão presentes na solução. Tá, vamos ao nosso primeiro exemplo. Se 28,6 gramas de sacarose forem dissolvidos em 101,4 gramas de água, qual é a fração da sacarose na solução? Primeiramente, a gente tem que transformar esse peso da massa em mols. Então, a gente só faz uma regra de 3 simples, com o peso molecular da sacarose, onde a massa vai ser dividida pelo peso molecular. E a gente tem esse resultado de 8,36 vezes 10 a menos 2 mols. E faz o mesmo com a água, onde 101 gramas vão ser divididas pelo peso molecular da água, que no caso daria 5,627 mols. Para a conta, a gente só faz o produto da soma dos dois itens da solução. E o resultado a gente tem 1,46 vezes 10 a menos 2. Esse resultado ele também não possui uma unidade de medida e pode ser expresso em porcentagem. Bom, galera, seguindo com a molaridade é bem parecida com a molaridade, mas a molaridade ela é um produto do número de mols pelo volume. E no caso da molaridade, a gente tem o número de mols pela massa do solvente. Aqui a gente tem um exemplo baseado ainda no exercício anterior, da sacarose, com as mesmas quantidades, onde a gente já tem a molaridade, e a gente vai dividir pela massa do solvente, que no caso é a água. A gente tinha 101,4 gramas, a gente transformou em quilogramas aqui, para satisfazer os pré-requisitos da fórmula, onde a gente tem 0,824 mols de sacarose por quilograma de solvente. Bom, agora com partes por milhão. Partes por milhão é só uma forma quando você precisa expressar uma concentração quando o solvente ele é muito maior que o soluto e o resultado fica com muitas casas decimais. Então, ao invés de a gente usar a notação científica, a gente usaria o ppm ou ppb quando fosse partes por bilhão. Agora, com exemplo, uma forma de medir o grau de intoxicação de mercúrio em seres humanos é a determinação de sua presença nos cabelos. A OMS estabeleceu que o nível máximo permissível, sem risco para a saúde, é de 50 ppm, ou seja,
50 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio por grama de cabelo. Forneça a expressão dessa concentração em partes por bilhão. Bom, moçada, a gente tendo 1 bilhão igual a 10 elevado à nona, a gente vai usar esse valor numa regra de 3 simples, relacionando as 50 partes de mercúrio para 10 elevado a 6 partes de cabelo, e x está para 10 elevado à nona parte de cabelo, transformando em partes por bilhão. A gente faz a regra de 3 e o resultado é 5 vezes 10 elevado à quarta partes por bilhão. Tá, Cassiano, a gente viu vários exemplos agora de cálculo de concentração, mas como é que a gente pode aplicar isso na biotecnologia? Bom, a gente pode aplicar em inúmeras formas. O profissional formado em biotecnologia, ele deve estar amplamente acostumado já a usar esses cálculos de concentração, pois é uma atividade cotidiana, preparar soluções para o profissional de biotecnologia. Preparo de gel de agarose e poliacrilamida, eu acho que também é bem utilizado, né? Com certeza, se um profissional ele quer trabalhar na área de melhoramento genético ou manipulação de material genético, onde ele precisa fazer uma corrida de um gel de agarose ou poliacrilamida, ele vai ter que formular uma concentração desse gel, onde ele possa fazer essa corrida, no caso, de eletroforese. Eu acho também que fora as ferramentas do cotidiano de laboratório, né, como a titulação de ácidos e bases, a dosagem em geral, fora a quantificação de produtos metabólicos. Com certeza, se o profissional ele vai trabalhar quantificando o produto de metabolismo de alguma bactéria ou algum outro micro-organismo, leveduras, ele vai precisar saber utilizar esse tipo de cálculo. Bom, pessoal, a aula foi essa. Agradecemos a paciência, bons estudos, boa prova.